Atos capítulo 9, versículo de número 20 até o número 22. Diz assim a palavra de Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, pelo menos quando eu olho para esse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu começo a perceber em todo o capítulo 9 a vocação eficaz do Senhor sobre a vida daquele que ele escolhe. E a vocação eficaz ou graça irresistível é uma temática da nossa doutrina reformada, ou mais precisamente da doutrina calvinista. E essa vocação, ela é de forma que nós somos abarcados e convencidos pelo Espírito Santo, de forma que não podemos resistir o chamado de Deus. Mas, quando nós olhamos para a temática da vocação eficaz, essa temática aponta para a salvação, aponta para a doutrina da eleição, ou seja, Deus nos escolheu, e porque Ele nos escolheu, nós não conseguimos resistir à sua graça e somos abarcados por ela. Todavia, a vocação eficaz, ela também está refletida nos carismas de ministérios que nós temos. Isso significa dizer que Deus não nos escolhe só para salvação e vida eterna, mas Ele também nos vocaciona de forma eficaz para cumprirmos uma missão, a saber, a missio Dei, a missão de Deus, ou seja, cumprir o ide do Senhor, cumprir a pregação do Evangelho. E dentro desses carismas de ministérios, cada um tem um chamado específico para desenvolver a sua vocação eficaz. Por exemplo, a gente pode ver isso muito bem claro quando lá em Gênesis, quando Deus ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú. E a gente vê que essa escolha de Deus ali não tem a ver com a doutrina da eleição, não tem a ver com a escolha para a salvação, mas tem a ver com a escolha de um propósito, de um ministério. Ou seja, Jacó foi escolhido para dar continuidade os propósitos e desígnios que o Senhor havia começado por meio de Abraão. Então, Jacó seria o sucessor, que continuaria ali, o sucessor de Isaac, e continuaria então com os propósitos do Senhor. A gente vê isso também com Saul e Davi. Saul, Deus rejeitou, porque não foi Deus que escolheu Saul, mas foi o povo que escolheu Saul, e portanto Deus o rejeitou, mas Davi Deus escolheu. Deus diz que já havia escolhido um rei para Israel e que esse reinado seria perpétuo. Independente dos erros que Davi cometeria, independente das fraquezas de Davi, Deus determinou que o reinado de Davi seria eterno. E ele é eterno pelo fato de que da raiz de Davi nasceu Jesus Cristo, que então
abarcou aí esse reinado eterno, aonde Jesus é rei para todo sempre. Então, quando nós percebemos esses contextos, né, na Bíblia, nós vamos ver que a vocação eficaz, ela é tanto para a salvação, quanto é também para aquilo que nós fomos chamados para desenvolver na Missio Dei, na missão de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 9, nós vamos ver, né, Paulo completamente vocacionado, né, de forma irresistível para cumprir aquilo que o Senhor planejou, bem como nesse capítulo 9 nós vamos ver também Paulo desenvolvendo a sua vocação, aonde o seu ministério é um ministério profícuo, de forma que ele cura pessoas, ele ressuscita mortos, né, com a vocação que ele tem então no seu ministério. Por isso eu vou falar sobre a vocação eficaz de Paulo, né? Os primeiros versículos, a partir do versículo 1 até o 19, nós temos aqui a conversão de Paulo, né? Primeiro você vai perceber aí que Saulo, né, a conversão de Saulo, melhor dizendo, você vai ver aí nesses primeiros versos que Saulo está com um documento, na verdade um novo documento, para continuar a perseguição aos cristãos, né? E ele está muito motivado para isso, porém, inevitável e literalmente, ele vai cair do cavalo nesse propósito. É quando ele sai para ir atrás dos cristãos, né, que se dispersaram para perseguir, e aí ele vai ter esse encontro com Jesus Cristo, aonde ele cai do cavalo, né, nos seus propósitos, naquilo que ele estava planejando fazer, ele não consegue, porque o propósito do Senhor e o plano do Senhor são maiores do que o nosso. E nesse encontro com Jesus, tudo na vida de Paulo vai mudar completamente. Você vai ver uma mudança extraordinária, de forma que ele, de perseguidor, ele vai passar a ser pregador. Ele está numa condição de perseguir os cristãos, mas nesse encontro com Jesus, onde ele cai do cavalo ali, ele fica cego por 3 dias, né? Nesse encontro ele realmente entende que os cristãos estavam com a razão, e ele passa então a servir a Jesus Cristo também e pregar o Evangelho. Quando nós olhamos para o versículo 15 do capítulo 9, nós vamos ver que Saulo aqui, ele é um instrumento de Deus, instrumentalizado tanto para perseguir os cristãos e depois para sofrer as mesmas perseguições. Era o próprio Deus que usava Paulo, né, para perseguir os cristãos, porque a perseguição foi necessária para que os cristãos, para que a igreja pudesse, né, se dispersar e pudesse sair de Jerusalém, levando a pregação do Evangelho, cumprindo o ídolo do Senhor. Então Deus vai usar o próprio Paulo para ser esse perseguidor, porque Deus usa os próprios inimigos do seu povo para fazer aquilo que é o seu propósito, fazer aquilo que é o seu plano. Muitas vezes, de abençoar o próprio povo, ele vai usar as adversidades, ele vai usar as perseguições, ele vai usar as calamidades para nos abençoar de alguma forma. E a gente vê no versículo 15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo, melhor do que qualquer outro, ele foi totalmente preparado para cumprir a missão do Senhor, porque ele sabe o que é perseguição, porque ele mesmo que perseguia. E agora ele vai sofrer as mesmas coisas. Então aqui você vê
o plano soberano do Senhor, aonde quando Paulo perseguia, Deus não estava dormindo com a perseguição de Paulo aos cristãos. Quando a igreja estava sendo dispersa por causa da perseguição, Deus não estava como se não estivesse vendo aquilo. Na verdade, tudo aquilo era um propósito de Deus. E o próprio Paulo era usado por Deus, porque o Saulo, já era escolhido por Deus para cumprir aquilo que é o propósito de Deus, tanto na perseguição quanto no momento de ser perseguido. Depois nós vamos ver, a partir do versículo 20 até o versículo 30 do capítulo 9, o início da pregação de Saulo, Ele começa então já imediatamente, depois do encontro com o Senhor, ele começa agora a defender o Evangelho, ele começa agora a propagar esse Evangelho muito rapidamente. E o que a gente vai perceber nesses versos, do 20 até o 30, é que todas as pessoas, os judeus e sobretudo os cristãos, eles vão ficar confusos com essa conversão de Paulo. Eles não vão entender como que pode. O cara que estava nos perseguindo, o cara que estava nos prendendo de forma muito contundente a sua perseguição, como que pode agora ele estar pregando o Evangelho? Ele está tramando alguma coisa. Então as pessoas ficaram confusas, e essa conversão de Paulo, no início, não foi muito confiável. As pessoas duvidavam da conversão dele por conta de quem ele é. É o que a gente vê aí no versículo 20 e 21, que diz assim: e logo pregava nas sinagogas. O texto base, na verdade, que a gente leu. Então, no versículo 21 diz: ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então as pessoas estavam confusas com Paulo pregando. E o que vai acontecer aqui, nessa confusão toda? Os judeus vão planejar tirar a vida de Paulo, porque ele agora está fazendo algo que não era o seu ofício. Mas o que a gente vai perceber, que apesar dos judeus tramarem contra Paulo, para matar Paulo, nada vai atrapalhar os planos do Senhor na vida de Paulo, porque ele era vocacionado. E essa é a relevância da vocação eficaz. Ela não depende de nós, ela depende do próprio Deus. Quando Deus vocaciona alguém, quando Deus escolhe alguém para desenvolver um trabalho que Ele quer, isto é independentemente das nossas capacidades. É claro que Ele vai nos capacitar, mas isso é independente de nós, porque apesar de nós, Ele vai nos usar. Então, essa trama dos judeus de tirar a vida de Paulo, que a gente vê aí nesses versos, não vai dar certo, porque ele é uma pessoa vocacionada. O verso 23 diz assim: descorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Então a gente percebe aqui que o início da pregação de Paulo já começou um início turbulento. Ele foi convertido pelo Evangelho e já começou a desenvolver a sua missão, já sendo perseguido. De perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. E nos versículos 31 e 43, até o 43, nós vamos perceber aqui o crescimento contínuo da igreja e os milagres acontecendo de forma simultânea. A gente vai ver isso na vida de Pedro. Ou seja, a igreja, Pedro está ganhando muitas pessoas para Jesus, muitas pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo numericamente, e também os milagres na igreja
estão acontecendo. E tudo isso não obstante a perseguição que a igreja sofria. A igreja continuava crescendo, não parava de crescer e não parava também de viver continuamente os milagres do Senhor. No versículo 34 e no versículo 40, a gente vai ver, em primeiro lugar, Pedro sendo usado para curar Enéas, Enéas que estava 8 anos em uma cama, e Pedro chega ali e cura Enéas. E depois a gente vai ver Pedro sendo usado para ressuscitar Dorcas. Dorcas, que significa também, o seu nome traduzido é Tabita. Então a gente vai ver a vocação eficaz aqui na vida de Pedro, sendo desenvolvida, de forma que Pedro ele é alguém que cura as pessoas, que ressuscita mortos também, por meio dessa vocação eficaz que o Senhor está os usando. O que nós podemos aprender com a exposição desse texto para a mensagem de hoje nas nossas vidas? Em primeiro lugar, no nosso texto base que nós lemos, nós vamos aprender que alguns sinais de vocação na vida de Paulo que nos chamam a atenção. E o primeiro é quando está aqui no verso 20, que diz logo no primeiro momento, e logo pregava. Logo Paulo começou a pregar. Ele não foi para um seminário, ele não foi para uma faculdade, ele não foi se preparar, ele logo começou a pregar. E este é o primeiro sinal que nós podemos observar na vida de Paulo, da vocação eficaz. Ou seja, houve uma transformação genuína por conta da vocação eficaz. Saulo não pôde resistir àquele encontro com Jesus e ele foi transformado, literalmente, se convertendo de verdade ao Senhor. Então ele não espera mais nada, ele já começa a desenvolver aquilo pelo qual ele foi chamado, a saber, ser ministro do Evangelho. E quando a pessoa ela é vocacionada, quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela vem para Jesus, logo a vocação dela é despertada. É por isso que as pessoas, alguns sentem desejo de evangelizar, outros sentem desejo de cantar, outros sentem desejo de desenvolver alguma coisa por meio do dom que ela tem. E Paulo era alguém que conhecia a lei, era alguém instruído na lei, e ele começou então, ele entendeu que o seu chamado era para pregar o Evangelho, e ele faz logo isso. E esse logo aqui nos mostra então, nos faz entender que quando nós somos vocacionados, quando nós somos de fato vocacionados para desenvolver um ministério, para desenvolver um trabalho, a gente faz isso de forma muito rápida. A gente não fica aguardando, a gente não fica esperando, a gente já entramos na obra de Deus de forma eficaz, mesmo muitas vezes não tendo capacidade suficiente para desenvolver aquilo, mas a nossa vontade, o nosso prazer de estar ali para fazer aquele ato é uma prova de que fomos vocacionados e no decorrer do tempo nós seremos lapidados até chegarmos à plenitude daquilo que o Senhor nos vocacionou. Então a gente aprende, a gente percebe esse primeiro sinal da vocação eficaz em Saulo aqui nesse texto. Em segundo lugar, o segundo sinal da vocação eficaz percebida aqui também em Saulo é o fato de não existir uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo na sua vida. Por isso o texto vai dizer o seguinte: todos estavam atônitos, todos estavam espantados, todos estavam perplexos, porque
as pessoas olhavam para Saulo e diziam: como pode? Ele não era o perseguidor. E agora ele está dizendo que é pregador e está pregando o evangelho. Então, isso trouxe uma confusão para aquelas pessoas, porque aquilo que estava acontecendo era inexplicável. E este é um segundo sinal da vocação. Por quê? Aquilo que Deus nos usa para fazer não vem de nós mesmos. E aquilo que Deus faz através de nós espanta mesmo, né? As pessoas vão dizer: como pode essa pessoa realizar tal prodígio, fazer tal coisa? Como pode, né? Aí você olha para algumas pessoas que Deus tem usado aí na contemporaneidade e você às vezes fica perplexo: nossa, como que conseguiu fazer isso? Como que fez isso? Porque não é de nós mesmos, é por causa da vocação eficaz. Quando Deus vocaciona, as coisas que acontecem são extraordinárias. As coisas que nós fazemos são de fato extraordinárias. Então, esse espanto causado aqui na vida de todos que estavam no entorno ali do que estava acontecendo com Paulo, fez com que eles não conseguissem uma explicação lógica. E realmente, né, aquilo que a gente faz por meio da vocação de Deus não tem explicação, porque é algo sobrenatural. Não vem de nós mesmos, né, mas é dom de Deus. Então a gente percebe aqui que por causa disso a gente vê um segundo sinal da vocação eficaz em Saulo. E em terceiro lugar, ou um terceiro sinal da vocação que nós podemos perceber aqui também nesse texto base, é quando o texto diz, né, que mais e mais Paulo se fortalecia. Ele começou a ser aí, perseguido, as pessoas estavam confusas, ele começou a ter um plano para matar Paulo, mas no versículo 22, a Bíblia está dizendo que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, este fato de que Paulo, apesar do espanto, apesar da confusão, apesar da não aceitação nesse primeiro momento de Paulo como pregador do Evangelho, ele mais e mais se fortalecia. E isto é uma especialidade da vocação. Não importa o que se levanta contra aquele que é vocacionado, contra aquele que tem um dom, que tem um talento, que tem um chamado. Não importa as barreiras, não importa as adversidades, não importa as perseguições, não importa que as pessoas não aceitam, mas aquele que é vocacionado, né, ele vai crescer mais e mais, porque a vocação ela é eficaz. E a gente percebe esse sinal de Paulo, em Paulo aqui nesse texto que nós estamos estudando. Então, irmãos, nós podemos aprender com esse texto pelo menos 3 sinais da vocação percebida em Saulo e concluir que, independentemente de quem seja a pessoa, né, sua cultura, sua etnia, independente de quem seja, se esta for vocacionada eficazmente por Deus, não importa a sua condição, não importa o seu status, não importa a sua posição, se ela foi vocacionada de forma eficaz, o Senhor vai usá-la para os seus desígnios e propósitos. Em segundo lugar, nós podemos concluir também, já aplicando isso nas nossas vidas, que quando se é um instrumento de Deus, independentemente das perseguições, provações ou aceitações de A e B, independentemente de todas essas coisas, os planos do Senhor na vida desta pessoa não serão frustrados. A pessoa pode até se frustrar, você pode até se frustrar com alguém, você pode até ficar desanimado, você pode até se entristecer na sua caminhada,
Mas quando se é vocacionado, nada nem ninguém pode impedir os planos do Senhor que foi planejado sobre a sua vida. E por isso que todos ficavam atônitos com Paulo, todos ficavam admirados, mas Paulo crescia cada vez mais, desenvolvendo aquilo pelo qual ele foi chamado. E em terceiro lugar, concluindo, a vocação é tanto eficaz, você aprendeu aqui, para a salvação, tanto quanto para os nossos carismas de ministério. O que isso significa dizer? Você não foi vocacionado só para a salvação. Você foi vocacionado também de forma eficaz para desenvolver um ministério, para desenvolver um ofício na obra do Senhor, para potencializar os seus dons e carismas de ministério. Nós não fomos chamados apenas para fazer parte da igreja e ir para o céu. Nós fomos chamados para desenvolver algo no corpo de Cristo. E a pergunta que nós fazemos, uma vez que nós percebemos a vocação eficaz no capítulo inteiro, no capítulo 9 inteiro, a pergunta que nós fazemos é: qual é a sua vocação eficaz? Olhe para a sua vocação, olhe para os seus dons, para os seus talentos. Em que você foi vocacionado para promover a obra do Senhor? Fica essa análise para aplicação nesta manhã e que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos orar?